Meu nome é Teresa, Teresa Melo Santana. 36 anos, 2 filhas, e aquela qualidade de mulher que carregou tanto em sequência que o carregar se tornou postura antes de ser sentimento. Você para de perceber o peso, porque o peso virou o jeito que você anda. Sou viúva 2 vezes. Digo isso sem buscar espanto, porque espanto não me serve. O que me serve é nomear o chão de onde falo, para que o que vou contar faça sentido de verdade e não de forma reduzida. O primeiro marido foi o Dirceu. Dirceu Ferreira Melo, nome de homem de interior de Minas, que tinha aquele jeito de andar de quem cresceu em terra e que não trocou a postura mesmo quando foi para a cidade. Nos casamos quando eu tinha 22 anos e ele 26, e fomos felizes de forma real. Não de novela, mas de 2 que trabalhavam e que construíam e que dormiam do lado um do outro com aquela familiaridade de corpo que só vem com o tempo. Tivemos a Juliana, que era nossa de uma forma que filho é dos pais. Completamente, de uma forma que você só entende quando olha para esse filho específico e que o amor que sente não tem equivalente em qualquer outro amor que você conhece. Juliana nasceu prematura, 7 meses, que era tempo que o médico disse que era suficiente para dar certo e que ficou sendo tempo insuficiente para ficar por razão que nunca ficou completamente clara em laudo ou em explicação médica que pudesse oferecer conforto real. Ela ficou 3 semanas. Não vou descrever essas 3 semanas porque algumas coisas moram num lugar que palavra não alcança sem diminuir. O que posso dizer é que o Dirceu segurou minha mão durante as 3 semanas com aquela firmeza de homem que não sabia o que fazer, além de estar presente, e que a presença era tudo que existia de fazer. E que quando a Juliana foi, algo se reorganizou em nós 2, de forma que reorganização desse tipo faz. Não quebra, não destrói, mas muda a configuração interna de forma permanente. 2 anos depois nasceu a Renata. Renata, que é hoje com 12 anos minha filha mais velha, que é designação que carrega a ausência da Juliana antes de nomear o que é. E 2 anos depois da Renata nasceu a Cláudia. Cláudia, com 10 anos, que é de temperamento diferente da irmã, como filhas da mesma mãe, às vezes são, onde a Renata é de observação antes de ação, a Cláudia é de ação antes de verificação, que é a combinação que me mantém ocupada e que é também a combinação que me diz que as 2 são completas de formas diferentes. O Dirceu morreu quando a Renata tinha 8 anos e a Cláudia tinha 6. Câncer de pulmão que foi diagnosticado tarde, que é o jeito que câncer de pulmão de homem de interior vai, que a tosse que persiste é de trabalho e não de médico, que médico é para emergência e não para sintoma que dura devagar. Quando chegou em laudo, já era estágio que não respondia bem a tratamento. Ficou 8 meses depois do diagnóstico. 8 meses que eu passei entre hospital e casa e crianças e trabalho que não podia parar, porque conta não para junto com tratamento, que é a crueldade específica de pobreza na doença, que você não tem o luxo de parar completamente quando a vida mais pede que você pare. O Dirceu foi numa segunda-feira de dezembro, com as meninas do lado, que era o que ele havia pedido, que as meninas estivessem perto. Que elas ficassem na memória dele de uma forma que durava mais do que qualquer outra coisa que ele tinha para deixar. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Fiquei sozinha com Renata e Cláudia por 2 anos. Que era período de reconstrução que não acontecia de forma que você planeja. Acontecia de dia em dia, de decisão em decisão, de conta que você pagava ou não pagava e que você lidava com a consequência quando chegava. Trabalhei de auxiliar de enfermagem, que era o que sabia de treinamento que fiz antes de casar. Trabalhei de cuidadora. Trabalhei de comerciante de roupa de catálogo, que nunca deu o resultado prometido. Foi nesse período que o Paulo apareceu. Paulo Santana. Viúvo também, com filho adulto que morava em outro estado.
Homem de 42 que tinha aprendido com a perda da primeira esposa que vida sem companhia era a vida mais difícil do que precisava ser. Ficamos juntos por 3 anos. Casamos. E fui feliz de forma diferente da primeira vez. Não de jovem que está descobrindo o que é amar, mas de adulta que escolheu de forma consciente e que a escolha era de 2 que se respeitavam e que construíam sobre alicerce mais firme, porque ambos já haviam passado pelo suficiente para saber distinguir o que era real do que era conveniente. O Paulo morreu de infarto com 2 anos de casados, 51 anos. Saudável pelos padrões disponíveis. Trabalhava, não fumava, não bebia em excesso. Infarto que não avisou, de forma que infarto às vezes não avisa. Foi numa tarde de outubro e fiquei viúva pela 2ª vez com 35 anos e 2 filhas. A família Santana veio em seguida, não de solidariedade, de inventário. O cunhado Marcos, irmão do Paulo, apareceu na semana depois do enterro com aquela expressão de homem que havia preparado conversa e que estava aguardando o momento de ter. Teresa, disse, precisamos falar sobre os bens do Paulo, que era o início de conversa que eu havia calculado que viria, mas que calculado não é o mesmo que preparado. A casa onde morávamos era do Paulo de antes do casamento. O carro era do Paulo. A pequena poupança que ele havia acumulado estava em conta que os filhos do primeiro casamento reivindicavam. Filho adulto que eu nunca havia conhecido de proximidade, mas que apareceu com urgência que a ausência de anos não justificava. 30 dias. Me deram 30 dias, com 2 filhas de 12 e 10 anos. Sem parente do meu lado que pudesse receber 3 pessoas sem complicação. Minha mãe em lar de idosos, minha irmã com apartamento de 2 quartos e 2 filhos próprios. Minha rede de proteção que era de tamanho que não comportava essa emergência específica. Foi nesse estado que recebi proposta. A proposta veio de seu Norberto, homem de uns 70 anos, dono de fazenda que ficava no interior de Goiás, a 240 quilômetros da cidade onde eu estava. Ele era conhecido distante do Paulo, não de amizade próxima, de acquaintance de negócio de anos atrás. Apareceu no 3º dia depois do enterro, não de proposta imediata, de visita de condolências que foi ficando, que foi de café para conversa para assunto que eu não havia calculado que estava chegando. Eu tenho fazenda que está parada, disse ele numa tarde. A fazenda Boa Esperança. Fica em São João da Boa Vista, região de Cerrado, 2 horas de estrada de barro da cidade mais próxima. E parou. Está sem cuidado faz 6 anos, desde que minha esposa foi e que meus filhos foram embora e que eu não tive mais como cuidar sozinho. Por que você está me contando isso? Disse. Porque você precisa de lugar e eu preciso de alguém de confiança que cuide do que eu não consigo mais cuidar, disse, com aquela direteza de homem velho que havia aprendido que rodeio era custo de tempo que não havia mais para desperdiçar. Não estou dando, estou propondo. Você fica na fazenda sem pagar aluguel. Em troca, mantém o lugar em pé. Cuida do que tiver para cuidar. Eu nunca cuidei de fazenda, disse. Eu sei, disse ele. Mas você é mulher que cuida do que precisa ser cuidado. Eu vi isso em como o Paulo falava de você. Fiquei em silêncio por um momento. A fazenda está em que estado? Disse. Ruim, disse, com aquela honestidade que eu precisava ouvir antes de qualquer outra coisa. Telhado que precisa de atenção. Cerca que caiu em partes. Mato que tomou onde não devia tomar. Uma pausa. Mas a estrutura principal está de pé. Tem poço. Tem terra que responde quando trabalhada. Olhei para Renata e para Cláudia, que estavam ouvindo de longe com aquela atenção de criança, que sabia que o que os adultos estavam discutindo era sobre elas. Posso pensar, disse. Pode pensar, disse ele. Mas não muito tempo, Teresa. 30 dias passam rápido. Foram embora. Fiquei com as meninas naquela sala que em menos de um mês não seria mais minha. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo com 2 maridos mortos, mesmo com filha que foi antes de ficar, mesmo com família que me deu 30 dias,
como se 30 dias fosse prazo razoável. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome, com aquela teimosia que não é heróica, que é só constitucional. Mas naquela noite, deitada no quarto que em breve precisaria ser deixado, fiquei olhando o teto com aquela qualidade de olhar de quem estava calculando opções com honestidade brutal. A fazenda em ruínas, ou a rua, que quando colocado assim não era escolha difícil, era o que existia. Mãe, disse a Renata da cama do lado. A gente vai para a fazenda, disse. Não era pergunta. Você estava ouvindo? Estava ouvindo, disse. E a gente vai. 12 anos de menina que havia herdado o jeito do Dirceu de chegar em conclusão antes de elaborar e de elaborar depois. É longe, disse. Eu sei, disse ela. Mas é nosso enquanto a gente cuida, e a gente cuida. Fiquei olhando para o teto por mais um tempo. A gente cuida, e confirmei. Chegamos à fazenda Boa Esperança numa tarde de novembro. O seu Norberto havia nos levado de carro. Ele mesmo, que era gesto de homem que entendia que proposta feita era proposta que você acompanhava até o destino, e não proposta que você lançava e que esperava que a outra pessoa chegasse sozinha. 2 horas de estrada de barro depois da cidade mais próxima. A estrada de barro era do tipo que não intimida quem cresceu em interior, mas que transforma o que você imagina de destino ao longo do caminho. A cada quilômetro que passava, o interior ia ficando mais interior, a cidade ficando mais distante, o mato de cerrado dos dois lados mais denso e mais contínuo, com aquela qualidade de vegetação que estava lá antes de qualquer pessoa decidir que estava lá e que ia continuar depois. Renata ficou na janela o caminho todo. Cláudia dormiu nos primeiros 40 minutos, com aquela entrega de 10 anos de criança que processava situação difícil através do sono, que era mecanismo que ela havia desenvolvido e que eu respeitava como válvula de pressão necessária. Eu fiquei olhando a estrada de barro com aquela atenção de mulher que estava chegando em lugar que ia ser seu e que precisava de mapa antes de precisar de sentimento. A fazenda apareceu depois de porteira de madeira que o seu Norberto desceu para abrir. Porteira que estava fechada com arame, não trancada com cadeado, amarrada com arame de quem fechou de forma provisória que durou anos. Ele abriu sem dificuldade com aquela familiaridade de gesto de quem havia feito aquilo incontáveis vezes antes de parar de fazer. Entrou de volta no carro. Continuamos por caminho dentro da propriedade que era mais estreito que a estrada de barro e que tinha aquela textura de trilha que foi de uso e que o mato havia começado a recuperar pelas bordas nos anos de desuso. A casa apareceu depois de curva. Não era o que eu havia imaginado, que era a afirmação que cabia nos dois sentidos. Não era pior do que eu havia imaginado, mas também não era melhor. Era diferente, que era a descrição mais honesta. Casa de alvenaria pintada de branco que o tempo havia transformado em cinza sujo, não de abandono só, de exposição à chuva e a sol e a vento de cerrado por 6 anos sem manutenção. Grande o suficiente para a família. 5 cômodos que eu identificava de fora pela distribuição das janelas. Varanda coberta na frente que tinha aquela estrutura de varanda de fazenda de interior que servia de extensão da casa em tempo bom. O telhado tinha o problema que o seu Norberto havia descrito. Eu via de longe as telhas que haviam deslocado em 2 pontos do lado esquerdo, com aquela inclinação de coisa que estava cedendo e que em tempo de chuva produzia infiltração. O quintal na frente estava tomado de mato, com aquela tomada de cerrado que acontece quando a vegetação nativa descobre que o espaço está desocupado e resolve recuperar o que era dela. Mas a estrutura estava de pé, que era o que havia sido prometido. Descemos do carro. Cláudia acordou com a parada e ficou olhando ao redor com aquela expressão de 10 anos que estava recalibrando a expectativa que havia formado durante o sono. É grande, disse, que podia ser de surpresa boa ou de surpresa ruim, e que pelo tom dela era das duas ao mesmo tempo. É, confirmei.
O seu Norberto foi até a porta principal com chave que trouxe no bolso, chave velha de ferro com aquela forma de chave de antes de fechadura moderna, que abriu a porta com o som de fechadura que não foi aberta em tempo longo. A porta se abriu. O cheiro que chegou era de fechado, de lugar que guardou o ar por anos, com aquela acumulação de camadas de tempo parado que tem qualidade específica de fechado antigo. Poeira, madeira, algo que era de cozinha num ponto distante da casa, e embaixo de tudo, fração de cheiro de vida que havia existido ali antes. Entrei primeiro, porque era o que mãe fazia. Entrava primeiro para verificar antes de deixar as filhas entrarem. A sala era espaçosa, com aquela proporção de cômodo de fazenda de interior, que foi construída quando o espaço não era medido da mesma forma que é medido em apartamento de cidade, com generosidade de quem tinha terra e que, portanto, construía com amplitude. Móveis que ficaram, mesa de madeira pesada que a poeira havia coberto com camada espessa, mas que a estrutura estava firme. Cadeiras ao redor, 4, com uma que tinha perna quebrada, que estava encostada na parede com aquele abandono de coisa que alguém pretendia consertar e que nunca foi consertada. Estante que tinha objetos que ficaram quando a família foi. Livros que o tempo havia amarelado, porta-retratos sem foto, vaso de cerâmica que estava com as rachaduras que eram de queda antiga. Fui pelo corredor. Cozinha no fundo, com fogão a lenha que era do tipo de fazenda, grande, de ferro, com aquela presença de coisa que produziu muitas refeições e que não havia sido substituído por fogão a gás, porque em fazenda distante da cidade, fogão a lenha era a opção prática, além de tradicional. Pia de pedra. Despensa pequena com prateleiras vazias que tinham aquelas marcas de onde latas e pacotes ficaram por tempo suficiente para deixar rastro. 2 quartos no lado direito do corredor. Um banheiro que eu verifiquei com aquela atenção de primeira prioridade, que funcionava, que era a palavra de alívio que o seu Norberto havia confirmado e que eu precisava ver com os próprios olhos. A instalação hidráulica vinha do poço e estava ativa, que era a informação mais importante da casa depois do telhado. O seu Norberto ficou na varanda enquanto eu fazia o percurso interno. Quando voltei, ele estava olhando para o quintal com aquela expressão de homem que estava vendo o lugar que conheceu diferente de como estava. A dona Conceição plantava no quintal do lado. Disse sem que eu perguntasse. Ela que fez o canteiro de pedra que ainda está ali, vê? Vi. Canteiro cercado por pedra de rio que alguém havia coletado e organizado com aquela atenção de projeto. Não de pedra jogada, de pedra escolhida e posicionada de forma que o canteiro tivesse borda definida. Ela faleceu, disse. Faz 8 anos, disse. 2 antes de eu fechar a fazenda. Uma pausa com aquela qualidade de silêncio de homem que estava com memória que não era de relato, mas de sentimento. Eu devia ter ficado, mas com ela foi a razão de ficar. Fiquei com aquilo. Obrigada por me contar, disse. Ele acenou com a cabeça de homem que havia dito coisa que precisava ser dita e que o dizer era suficiente. Tem um homem, disse. Mudou de tom, de memória para prática, que era a transição que homem de negócio fazia quando havia dito o que havia de pessoal e que o resto era de logística. Benedito. Mora a 3 quilômetros pela estrada de terra que sai depois da segunda porteira. Ele conhece essa fazenda desde que era jovem, trabalhou aqui por anos, envelhece agora, mas ainda sabe mais desse terreno do que qualquer um. Me olhou. Se precisar de alguma coisa que você não souber resolver, você vai ao Benedito. Ele sabe que estou vindo. Eu avisei, disse. Ele disse que vem ver assim que você chegar. As meninas exploraram a casa com aquela metodologia de criança que mapeava território novo. Não de plano, de instinto de quem precisava saber o tamanho do espaço antes de sentir que estava nele. A Cláudia abriu cada porta com aquela desenvoltura dela de quem agia antes de calcular. A Renata foi mais devagar, tocando nas superfícies com aquela atenção de quem estava lendo o que cada coisa tinha a dizer. No quarto maior, que era claramente o quarto de casal, pelos 2 criados mudos e pela cama de casal que ficou, a Renata parou na frente da janela que dava para o quintal dos fundos.
Mãe, disse quando fui ver o que ela estava olhando. O pomar, disse ela. Não havia percebido do lado de dentro, mas do quintal dos fundos que a janela revelava, havia árvores, mangueiras, pelo menos 6, de porte que eram de plantio de décadas, uma goiabeira, um pé de cajá que eu reconheci pelo tronco antes da folha, porque cajá tem aquele tronco específico de cascas que se soltam em pedaços. Árvores que a dona Conceição ou alguém antes dela havia plantado, que continuavam lá, produzindo provavelmente. Árvore estabelecida de cerrado produz independente de dono, que é qualidade de coisa que tem raiz funda, que não precisa de permissão para continuar sendo o que é. Tem fruta, disse a Renata. Tem, disse. Olhei melhor. A mangueira mais próxima da janela tinha manga. Verde ainda, de tamanho de início de formação, mas definitivamente manga. A gente não vai passar fome então, disse a Cláudia, que havia chegado do lado sem que eu percebesse. Que era a conclusão de 10 anos, que era mais pragmática do que a maioria dos adultos conseguia ser na mesma situação. Não vamos passar fome, confirmei. O seu Norberto foi embora antes do anoitecer. Deixou lista de contatos. O Benedito, o armazém da cidade próxima, que fazia entrega uma vez por semana se você ligasse com antecedência, o número dele próprio para caso de emergência. Deixou também caixa com mantimento básico, arroz, feijão, sal, óleo, café, açúcar, fubá, com aquela previsão de homem que havia pensado nos primeiros dias antes que eu tivesse condição de pensar nos primeiros dias. Seu Norberto, disse antes de ele entrar no carro. Ele se virou. Obrigada, disse. De verdade. Ele me olhou com aqueles olhos de homem velho que carregavam o que 70 anos carregam. A dona Conceição ia gostar de você, disse. Ela gostava de mulher que não recuava. Entrou no carro. Foi. Ficamos às 3 na varanda assistindo o carro sumir na curva da trilha de volta para a porteira. O silêncio que ficou era de cerrado de fim de tarde. Aquele silêncio que não era ausência de som, mas era som de lugar que existia sem precisar de presença humana para existir. Pássaro, vento, inseto que iniciava o turno de entardecer. Tá com medo? Disse a Cláudia para mim. Fiquei com a pergunta por um segundo. Estou com respeito pelo que está pela frente, disse, que é diferente de medo. Qual a diferença? Disse ela. Medo paralisa, disse. Respeito te faz prestar atenção antes de agir. Ela ficou com aquilo, com aquela expressão de criança que estava arquivando distinção que considerava útil. Então, eu também estou com respeito, disse. Eu também, disse a Renata. Entramos. E a fazenda Boa Esperança recebeu as 3 de nós, com aquele silêncio de lugar que estava esperando por gente que ficasse. O Benedito apareceu na manhã seguinte. Não de surpresa. O seu Norberto havia dito que viria, e homem que o seu Norberto descreveu como alguém de palavra era homem, que aparecia quando disse que aparecia. Ouvi a porteira antes de ouvir ele. Aquele som de madeira velha que abre com resistência específica de coisa que conhece, quem a usa e que avisa com antecedência. Fui à varanda. Homem de uns 65 anos, pequeno de estatura, mas daquele pequeno de interior que enganava porque o corpo era de trabalho comprimido. Cada parte no lugar certo de homem que usou o corpo para trabalhar a vida toda e que o trabalho foi tornando mais denso em vez de mais desgastado. Chapéu de palha, botas de borracha com aquela camada de terra que sugeria que tinha vindo pelo campo e não pela estrada. Expressão de avaliação tranquila de quem não formava opinião antes de ter informação suficiente. Dona Teresa, disse. Benedito, disse. Descemos os degraus da varanda e nos cumprimentamos com aquele aperto de mão de interior que era firme sem ser de demonstração. O seu Norberto me avisou que a senhora chegou ontem, disse. Chegamos, disse. Eu e minhas 2 filhas. Ele olhou ao redor com aquele olhar de quem estava verificando o estado de lugar que conhecia de antes, o tipo de olhar que via diferença entre o que estava e o que lembrava que era. Está diferente de quando saí, disse. Estava fechado 6 anos, disse. Sei, disse. Eu passava de longe às vezes, mas entrar sem que o dono pedisse não era coisa que eu ia fazer.
E agora o dono pediu, disse. Agora o dono pediu, confirmou. Virou o olhar para mim com aquela avaliação dele. O que a senhora precisa saber primeiro? Passamos a manhã percorrendo a propriedade com o Benedito. Não de passeio, de inspeção que era dele mais do que minha, no sentido de que ele sabia o que estava olhando e que eu estava aprendendo a olhar ao lado de quem sabia. A terra era de cerrado goiano, não de fertilidade imediata que terra de mata tem, mas de fertilidade possível que terra de cerrado tem quando você entende o que ela precisa. O Benedito explicava enquanto andávamos com aquela linguagem de quem havia aprendido de experiência e que não precisava de vocabulário técnico para transmitir conhecimento técnico. Essa parte aqui, disse, pisando no solo de uma área perto do pomar, retém umidade do período de chuva. Você planta raiz aqui e vai ter produção. Pisou em outro ponto mais seco. Essa parte é para plantio que aguenta seca. Mandioca, feijão de corda, abóbora. Você plantou aqui antes? Disse. Plantei 30 anos aqui, disse. Saí quando o seu Norberto fechou porque não tinha como ficar sem o que trabalhar. Você quer voltar a trabalhar aqui? Disse, com aquela direteza que eu havia aprendido que era mais respeitosa do que rodeio quando o assunto era claro. Ele me olhou. Depende, disse. De quê? De como a senhora trabalha, disse, com aquela honestidade direta de homem que havia chegado a certa idade para perder paciência com situação que não correspondia ao que precisava ser. Já trabalhei para patrão que não ouve, que decide antes de saber. Aprendi que trabalho que você faz sem voz não é trabalho, é serviço de braço e não de quem entende do que está fazendo. Fiquei com aquilo. Eu não sei o que você sabe sobre essa terra, disse. Isso significa que você tem voz porque tem o conhecimento que eu não tenho. Uma pausa. Mas eu preciso aprender. Então voz não é de um lado só. É dos dois aprendendo a ouvir. Ele ficou me olhando por um segundo com aquela avaliação dele. Tá bom, disse, com aquela simplicidade de homem que havia chegado em conclusão e que não precisava de mais elaboração. O telhado era a prioridade imediata. O Benedito confirmou o que eu havia calculado. 2 pontos de deslocamento de telha que, em tempo de chuva, produziam infiltração nos 2 quartos do lado esquerdo. Chuva de cerrado em novembro era chuva de verdade, que era informação de urgência. Conserta essa semana, disse. Antes das chuvas pesadas de dezembro. Eu sei consertar telhado, disse. Não, disse, mas eu sei. E a senhora pode segurar enquanto eu fixo. Uma pausa. Tem seu filho que pode subir? Tenho filhas, disse, 12 e 10 anos. Ficou com aquilo por um segundo. A mais velha aguenta segurar telha no telhado? Disse. Pensei na Renata, menina de 12 anos que havia herdado a fibra do Dirceu e que quando dizia que conseguia fazer alguma coisa, conseguia. Aguenta, disse. Então conserta essa semana, repetiu. A Renata subiu no telhado sem reclamar. Na tarde de quarta-feira, com o Benedito na estrutura e a Renata segurando telha onde ele mandava segurar, e eu embaixo passando material com a Cláudia, que havia assumido a função de organizar o que precisava subir com aquela eficiência de 10 anos de criança, que encontrou papel importante e que o exercia com seriedade total. O concerto levou à tarde. Não de conversa elaborada, de trabalho que precisava de atenção e que a atenção pedia silêncio de quem não estava trabalhando. O Benedito dizia o que precisava ser dito e as 3 fazíamos o que precisava ser feito. Quando descemos com o sol já baixando, o Benedito foi verificar de baixo o alinhamento final. Ficou, disse, que era a palavra de conclusão disponível naquele vocabulário de fazer. A Renata estava com aquela expressão de menina que havia feito coisa de peso físico real e que estava com o cansaço de corpo que era diferente de cansaço de escola, mais honesto de certa forma, mais conectado com o que foi feito. Você foi bem, disse para ela. O Benedito sabe o que está fazendo, disse ela, com aquela precisão de 12 anos de menina que distribuía crédito onde era devido. O Benedito que havia ouvido não disse nada.
Mas havia algo no rosto dele de homem que havia recebido reconhecimento de criança e que esse tipo de reconhecimento chegava de forma diferente do reconhecimento de adulto. O poço foi a segunda verificação. O Benedito testou a bomba manual que puxava a água do poço artesiano com aquela metodologia de quem sabia o que estava testando. Não de vez, de sequência de verificação que confirmava cada parte do sistema antes de declarar que funcionava. Funcionou. A água que saiu tinha aquela cor de água de poço de cerrado, que era levemente turva nos primeiros instantes e que assentava em água limpa, que o Benedito disse que era normal e que em copo transparente deixado em descanso por hora se tornava água de beber. Como você sabe que é segura? Disse a Cláudia, que estava do lado, com aquela curiosidade científica dela de criança que precisava entender o mecanismo antes de aceitar resultado. Esse poço foi testado 3 vezes ao longo de 30 anos, disse o Benedito. A última vez faz 6, mas poço de cerrado em terra que não teve atividade industrial não muda de qualidade de água tão rápido. Me olhou. Se quiser certeza absoluta, a senhora pode mandar analisar na cidade, mas vou beber dessa água enquanto espera o resultado. Que era declaração de garantia que valia mais do que laudo. A primeira semana foi de trabalho, que não era de plano, era de urgência que aparecia e que você resolvia antes que a próxima chegasse. Mato do quintal que precisava ser cortado antes de ser possível andar com segurança. O Benedito trouxe foice e ensinou a Renata como usar de forma que não cortasse o que não devia cortar, que era a instrução de ferramenta que incluía a instrução de como não se machucar junto. Cerca da parte norte, que havia caído em 2 pontos, que era a prioridade, porque cercado sem cerca, não mantinha nada dentro nem nada fora. E fora havia animal de cerrado que não era de domesticidade. Galinheiro que estava estruturalmente de pé, mas que precisava de revisão antes de receber galinha, que o Benedito disse que ia trazer da sua propriedade quando estivesse pronto. Galinha poedeira é renda de ovo que vem todo dia, que é melhor do que renda que você espera. E a limpeza de dentro da casa que as meninas e eu fizemos nos intervalos do trabalho externo, que era a limpeza de 6 anos de acúmulo, de poeira que havia se instalado com aquela permanência de poeira que não é visitante, mas que decidiu morar. A Cláudia limpava com aquela energia dela de quem gostava de resultado imediato. Esfregava a superfície e parava para verificar o resultado antes de continuar, que era método ineficiente de ritmo, mas de motivação eficiente, porque o antes e depois eram visíveis. A Renata limpava com método, de uma ponta para outra, sem pular, sem verificar resultado no meio, porque sabia que o resultado estava no fim, quando o trabalho estivesse completo. As duas eram da mesma mãe com o mesmo pai, e que eram completamente diferentes de jeito, que é uma das coisas de ter filho que mais me surpreendia mesmo depois de 12 anos de ser mãe. No 5º dia, apareceu o problema que eu não havia previsto, que era de animal, uma cobra. Não dentro da casa, no caminho entre a casa e o poço, que era caminho de uso várias vezes ao dia. A Renata foi a primeira a ver e ficou parada com aquela imobilidade de criança que havia aprendido, não sabia de onde, que cobra pedia imobilidade antes de qualquer outra reação. Fui quando ela chamou. Era jararaca, que eu reconheci pelo padrão de escama porque o Dirceu havia me ensinado uma vez no interior de Minas, em situação parecida, que era tipo de conhecimento que você recebe sem saber que vai precisar e que fica. Não me aproximei. Liguei para o Benedito, que chegou em 20 minutos com aquela rapidez de homem que havia recebido ligação sobre situação que precisava de resposta rápida e que não fazia esperar quando resposta rápida era necessária. Resolveu. Com aquela competência de homem de campo que entendia que animal de cerrado era parte do cerrado e que parte do cerrado precisava de respeito antes de precisar de eliminação. Não matou a cobra, redirecionou com vara longa para a vegetação densa que ficava fora do caminho de uso. Ela vai voltar? Disse a Cláudia quando foi embora. Pode voltar, disse o Benedito,
Por isso tem uma coisa que vocês precisam fazer toda manhã antes de sair da casa. O quê? Olhar para o chão antes de dar o primeiro passo, disse, com aquela seriedade de instrução que era de segurança real e não de exagero. Em fazenda de cerrado, o primeiro olhar do dia é para o chão, sempre. As duas meninas ficaram com aquilo de forma que instrução de segurança entra quando vem acompanhada de situação concreta que demonstra por que a instrução existe. Olhar para o chão primeiro. Aprendi junto com elas. Na noite do 7º dia, com as meninas dormindo e eu sentada na varanda com o café que havia se tornado o ritual de fim de dia, fui fazer inventário honesto da primeira semana. Telhado consertado, água confirmada, mato do quintal cortado no essencial, cobra redirecionada. Casa limpa de 6 anos de poeira, galinheiro em processo de revisão, lista de necessidades que o Benedito havia me dado, sementes, ferramentas específicas, material de cerca para os 2 pontos caídos, com custo que eu havia calculado e que o valor do seguro do Paulo, que havia chegado em conta na semana antes de eu sair da cidade, cobria com margem pequena, mas com margem. O pomar estava lá, manga verde que ia ficar pronta em semanas. Cajá que produzia com aquela independência de árvore velha. Goiaba que o Benedito havia dito que dava 2 vezes ao ano e que uma das épocas era dezembro. Não era fortuna. Era começo de autossuficiência possível. E começo possível era diferente de situação impossível, que era a diferença que eu havia aprendido a valorizar, de forma que só aprende quem esteve do lado de situação impossível. Mãe, Renata na porta da varanda com o cabelo solto de dormir e com aquela expressão de 12 anos de menina que havia acordado com coisa na cabeça. Não estava dormindo? Disse. Acordei, disse. Posso ficar aqui? Pode ficar. Sentou do lado com aquele silêncio de 2 que não precisavam de conversa para estar juntos. Ficamos um tempo em silêncio com o cerrado de noite ao redor. Pai teria gostado daqui, disse ela. Baixo. Fiquei com aquilo. O Dirceu ou o Paulo? Disse. Os 2, disse. Com aquela precisão de menina que havia tido 2 pais e que não reduzia um em favor do outro. Os 2 teriam gostado, concordei. A Juliana também teria gostado, disse, que era nome que ela raramente mencionava. Não de esquecimento, de cuidado, de menina que sabia que o nome da irmã que foi chegava em mim de uma forma específica e que por isso escolhia os momentos. Aquele era o momento certo. A Juliana teria adorado essa varanda, disse. Com a voz que fica quando você fala de quem foi com amor, que não tem mais o peso agudo de começo, que ficou como peso constante que você aprendeu a carregar de forma que não quebra, mas que nunca some. A Renata colocou a mão na minha. Ficamos assim, com o cerrado e o silêncio e a fazenda que estava começando a ser nossa de trabalho, que era suficiente para aquela noite. Dezembro chegou com chuva. Não a chuva tímida que setembro e outubro traziam no cerrado goiano como anúncio. Dezembro era de chuva de verdade, daquele tipo que o cerrado aguardava desde o fim da seca longa e que quando chegava, chegava com a força de coisa que tinha muito a recuperar. O telhado consertado segurou, que era a verificação mais imediata de trabalho bem feito, que quando o teste chegava, o que foi feito resistia. A chuva batia nas telhas com aquele som específico de telha de barro em chuva forte, que é som de dentro de fazenda que você ouvia de forma diferente dependendo de onde estava na casa. Na varanda era quase musical. No quarto era de cobertura. Na cozinha era de fundo para qualquer outra coisa que acontecia na cozinha. Aprendi a gostar da chuva de dentro da fazenda, que era coisa que não havia antecipado, que lugar que a princípio era de urgência e de problema, ia ficando de afeto à medida que você ia conhecendo cada parte dele. O galinheiro ficou pronto na primeira semana de dezembro. O Benedito trouxe 6 galinhas caipiras com aquela cerimônia de entrega de coisa importante, não em caixa de papelão como transporte de cidade,
mas em gaiola de madeira que ele havia feito com aquela competência de homem que fabricava o que precisava antes de comprar o que poderia fabricar. 6 galinhas. 4 eram poedeiras de boa produção, segundo ele. Uma era de comportamento que ele chamou de amandona, que ficou responsável por organizar as outras de forma que galinha dominante organiza, que é a hierarquia de galinheiro que existe, independente de você querer que exista. E uma era a desgarrada, que ia para onde as outras não iam com aquela independência de animal que não havia aprendido que o grupo era mais seguro. A Cláudia nomeou todas as 6 imediatamente. A mandona ficou rainha. A desgarrada ficou aventureira. As 4 poedeiras ficaram com nomes de flores: Rosa, Violeta, Margarida e Jasmim. Fiquei parada quando ela disse Jasmim. A Cláudia percebeu. Ela tinha 10 anos, mas tinha aquela sensibilidade de criança que percebia o estado emocional da mãe antes que a mãe precisasse declarar. Pode ser Jasmim, disse, com aquela voz que estava verificando permissão de forma que era ao mesmo tempo pedido e afirmação de que havia escolhido o nome com intenção. Pode ser Jasmim, disse. Ela ficou com aquilo por um segundo. Porque é nome bonito, disse, e galinha bonita merece nome bonito. Que era de 10 anos de menina que havia encontrado forma de homenagear sem fazer do nome um peso, que era sabedoria que adulto às vezes não tinha. O primeiro ovo apareceu na manhã de quarta-feira. A Cláudia foi a primeira a verificar o galinheiro de manhã, que havia se tornado função dela de forma natural, que ninguém havia atribuído, mas que ela havia adotado com aquela propriedade de criança que encontra responsabilidade que quer e que não precisa de convite formal para assumir. Voltou correndo. Tem ovo, disse na porta da cozinha com aquela urgência de descoberta importante. Quantos? Disse a Renata, sem levantar do que estava fazendo. 1, disse a Cláudia. Mas é o primeiro. Primeiro é diferente. Fui com ela. O ovo estava no ninho que o Benedito havia construído dentro do galinheiro, de palha e de madeira, com aquela forma de ninho que galinha reconhecia como lugar de pôr. Pequeno, de casca marrom escura, com aquela textura de ovo caipira, que era diferente de ovo de supermercado, de uma forma que você identificava antes de quebrar. A Cláudia ficou olhando com as 2 mãos na frente sem tocar ainda. Pode pegar, disse. Ela pegou com as 2 mãos, com aquele cuidado de coisa que era frágil e importante ao mesmo tempo. Quem botou? Disse. Não tem como saber com certeza, disse. Foi a Violeta, disse ela, com a certeza de quem havia chegado em conclusão própria. Como você sabe? Ela estava mais quieta ontem de tarde, disse. Galinha que vai botar ovo fica quieta antes. Olhei para ela. Como você sabe isso? O Benedito falou na segunda-feira quando a gente estava no galinheiro, disse. Ele falou de passagem, mas eu lembrei que era informação que eu havia ouvido sem guardar e que ela havia guardado, que era a diferença de atenção de quem estava aprendendo com propósito, de quem estava aprendendo por obrigação. O Benedito veio 3 vezes por semana, não de contrato formal, de acordo que foi ficando estabelecido, de forma que os 2 estávamos confortáveis, sem precisar de papel que declarasse o que era. Eu o pagava em valor que havíamos combinado, com aquela honestidade de 2 que sabiam o valor do trabalho e que não queriam que falta de declaração formal virasse problema depois. Ele ensinava, de fazer junto, de mostrar antes de deixar fazer, de corrigir com precisão e sem condescendência, que era o jeito que bom professor ensina, que eu havia observado em poucos profissionais ao longo da vida e que reconhecia quando encontrava. Aprendi a verificar o estado de solo antes de plantar, que era de cor e de textura, e de como o solo respondia quando você apertava um punhado na mão e soltava. Solo que se mantinha em forma era de umidade certa. Solo que desmanchava imediatamente era de seco demais. Solo que ficava pegajoso demais era de excesso. Aprendi a diferença de capim nativo de cerrado que deveria ficar e de capim invasor que roubava água e nutriente de plantio.
Aprendi que plantio de cerrado tinha timing, que era de ciclo de chuva, que você plantava no começo do período úmido para que a planta estabelecesse raiz enquanto a água estava chegando regularmente. Cada coisa que eu aprendia ia para caderno. O caderno ficou com aquela aparência de coisa usada rapidamente. Páginas marcadas, letra que às vezes era mais apressada quando eu escrevia de pé no campo antes de esquecer, desenhos de layout de canteiro que eu havia feito para não perder o plano que o Benedito havia sugerido. Na segunda semana de dezembro plantamos. Primeiro canteiro. Feijão de corda que o Benedito havia trazido de semente da própria produção, com aquela generosidade de produtor de interior que entendia que semente guardada era patrimônio e que patrimônio se compartilhava porque compartilhar era a forma de garantir que continuava existindo. Feijão de corda aguenta a seca melhor que feijão comum, disse, enquanto plantávamos. Você pode ter colheita mesmo em mês ruim de chuva. Quanto tempo para a colheita? Disse a Renata, que estava do lado aprendendo a fazer o buraco de profundidade certa com aquela atenção técnica que ela dava à instrução de processo. 60 a 70 dias, disse o Benedito. Se chuva vier regular. E se não vier regular? Vem menos, disse. Mas vem. Feijão de corda não desiste fácil. A Renata ficou com aquilo, com aquela expressão de quem havia registrado informação e que havia também registrado algo além da informação. A qualidade de coisa que não desistia fácil, como o princípio que ia além de feijão. O segundo canteiro foi de mandioca, que o Benedito havia trazido em ramas, que eram o método de plantar mandioca, que não era de semente, mas de pedaço de talo que você enterrava de forma específica. Por que não é de semente? Disse a Cláudia. Mandioca faz semente, mas reprodução por semente é mais lenta e menos confiável, disse o Benedito com aquela paciência de quem havia explicado aquilo antes e que explicava de novo com a mesma qualidade, porque explicação que se repetia por causa de pergunta genuína não era repetição chata, era ensinamento que chegou na hora que tinha de chegar. Por rama, a planta já tem sistema de raiz começado, vai mais rápido. Como ela sabe que tem que fazer raiz e não só talo? Disse a Cláudia. O Benedito ficou com a pergunta por um segundo, que era a pausa de homem que estava avaliando pergunta e não de homem que não sabia responder. Ela não sabe, disse. Ela faz o que a natureza dela faz. Planta colocada em terra faz raiz porque é o que planta faz. Não precisa de decisão. A Cláudia ficou com aquilo, com aquela concentração de criança que estava chegando em conclusão, que ia além do que havia perguntado. Então, às vezes, você não precisa saber o que está fazendo, disse. Você só faz e a natureza segue. O Benedito me olhou de canto. Eu olhei de volta. Havia algo naquele intercâmbio entre os dois. De homem velho que havia visto muito e de criança de 10 anos que havia dito coisa que era mais verdadeira do que a maioria dos adultos na situação conseguiria articular. É uma forma de ver, disse ele, com aquela voz de quem aprovava sem fazer cerimônia de aprovação. No Natal, não tivemos família que viesse, que era a realidade que eu havia calculado com honestidade antes de chegar, e que chegando ficou mais concreta do que cálculo abstrato. Que era o que acontecia com realidade abstrata quando ela virava presente concreto. A irmã enviou mensagem. A prima Conceição ligou por 5 minutos. O seu Norberto mandou cesta de mantimento com bilhete curto que dizia que esperava que estivéssemos bem. Estávamos. Fizemos o Natal com o que havia. Galinha que o Benedito havia trazido de presente, que era de abate e que ele preparou com aquela eficiência de homem de interior que entendia que galinha de abate era proteína e que proteína era presente concreto que valia mais que presente simbólico. A Renata fez arroz com aquela atenção que havia desenvolvido de cozinheira que aprendia. Não era de antes, era de semanas de cozinhar no fogão a lenha que exigia regulagem de temperatura que fogão a gás não exigia, e que ela havia aprendido com mais rapidez do que eu. A Cláudia fez o que ela chamou de sobremesa, manga da mangueira do pomar,
cortada de forma que ela havia pesquisado, não sabia como porque não havia internet na fazenda, mas que havia chegado na técnica de flor de manga que você cortava o caroço e invertia a casca, que era a apresentação que as duas não haviam visto antes e que a Cláudia havia descoberto por experimentação. Sentamos à mesa. Renata, Cláudia, eu. Mesa da fazenda com a toalha que havia ficado do tempo da Dona Conceição, lavada, passada, com aquela leveza de tecido antigo que era mais fino do que tecido moderno. Feliz Natal, disse a Renata. Feliz Natal, disse a Cláudia. Feliz Natal, disse. Comemos. E havia no jantar daquele Natal, simples, de 3, no cerrado de dezembro com a chuva que havia parado de tarde e que deixou o ar com aquela umidade de depois de chuva que tornava tudo mais nítido. Havia alguma coisa que eu identificava como gratidão de tipo específico. Não de coisa grandiosa, de coisa que estava funcionando quando não estava claro que ia funcionar, que era melhor do que eu havia tido em outros natais, com mais presença e com menos clareza. Na última semana de dezembro, aconteceu coisa que eu não havia previsto. Mulher. Apareceu pela porteira numa tarde de quarta com criança pequena no colo e sacola de ombro, e aquela expressão de quem estava chegando em lugar sem saber completamente o que ia encontrar, mas que não tinha outro lugar para chegar. Fui até ela, uns 30 anos, criança de talvez 2 anos que dormia com aquele abandono de bebê, que dormia onde estava quando o sono chegava, independente de circunstância. Eu ouvi na cidade que tinha família morando aqui, disse, com aquela voz de quem havia preparado a explicação antes de chegar e que estava usando a versão mais direta, que era mulher com filhas. Sou eu, disse. Eu estou sem lugar, disse, com aquela honestidade direta de quem havia aprendido que rodeio era custo que a situação não permitia. Meu marido foi embora. Ficamos eu e a Bela, indicou a criança. A família dele me colocou para fora. A minha família está longe. Fiquei olhando para ela, que era a situação que eu havia estado há 2 meses, que era a situação que eu reconhecia de dentro antes de reconhecer de fora. Como você se chama? Disse. Simone, disse. Tem mais alguém que pode ficar com você, Simone? Disse. Não tenho, disse, com aquela honestidade que doía de um jeito que eu sabia de memória recente. Olhei para Renata, que havia vindo até a varanda e que estava me olhando com aquela expressão de filha que estava esperando a decisão da mãe, mas que já tinha a própria conclusão formada. Olhei para o Benedito, que havia parado o trabalho que fazia no galinheiro e que estava do lado sem se aproximar, mas que observava com aquela atenção de homem que avaliava a situação antes de ter opinião sobre ela. Olhei para Simone com a Bela dormindo no colo. Tem quarto sobrando, disse, enquanto você se organiza. A expressão que passou pelo rosto da Simone era de alívio, que é de pessoa que estava segurando coisa pesada por tempo demais e que de repente tem onde pousar. Obrigada, disse, com voz que era de mais do que a palavra. Entra, disse, que eram as 2 sílabas que o seu Norberto havia dito para mim, que eram aprendi as mais importantes de receber em certos momentos. A Simone ficou. Não de decisão imediata, de forma que as coisas ficavam quando o lugar onde você estava era o único lugar que havia e quando esse lugar ia mostrando que podia ser mais do que provisório. Na primeira semana, ela era de presença discreta. Ficava com a Bela, ajudava na cozinha sem ser pedida, dormia no quarto que havia ficado da Dona Conceição, com aquela contenção de mulher que estava em espaço que não era seu e que, por isso, ocupava menos do que o espaço comportava. Aprendi a conhecê-la da forma que você conhece pessoa que está reconstruindo, aos poucos, nos intervalos de conversa, no que ela contava quando estava confortável o suficiente para contar. Rosilene, de interior de Goiás. Casada por 4 anos com um homem que havia sido bom por 2 e que havia sido outra coisa nos 2 seguintes, que era a história que eu ouvia com a atenção de quem reconhecia padrão de antes de precisar ouvir padrão de dentro. Você foi embora na hora certa, disse numa tarde.
Foi tarde demais, disse ela, com aquela voz de quem carregava a versão contrária de avaliação. Tarde demais seria ter ficado mais, disse. Você saiu. Esse é o tempo certo para quem saiu. Ela ficou com aquilo com aquela expressão de quem estava recebendo formulação diferente da que havia repetido para si mesma. Não é que eu estava certa e ela estava errada. Era que havia mais de uma forma de ler o mesmo tempo e que a forma que você escolhia era a que você ia carregar. O feijão de corda brotou na segunda semana de janeiro, 64 dias depois do plantio, que estava dentro do que o Benedito havia calculado com aquela precisão de homem que havia plantado suficientes vezes para que prazo fosse previsão razoável em vez de estimativa de esperança. Fui ao canteiro com a Renata quando ela chamou de manhã. Os brotos tinham aquela cor de verde de começo de planta que é diferente de verde de planta estabelecida. Mais vivo, mais intenso, como se a cor estivesse gritando a novidade de existir antes de aprender a ser mais discreta com a maturidade. 64 dias, disse a Renata, que havia anotado a data de plantio no caderno e que havia contado. É o que o Benedito disse. Ele disse 60 a 70, disse ela. Viemos antes. A terra estava boa, disse. Ela ficou olhando os brotos por um tempo com aquela expressão de quem estava com coisa maior do que o que estava olhando. Plantamos e viemos antes do prazo, disse, com a voz de quem estava chegando em conclusão que era de mais do que feijão. Às vezes acontece, disse. Eu quero estudar agronomia, disse. Olhei para ela. 12 anos dizendo o que queria estudar com aquela firmeza de quem havia chegado em conclusão e que não estava apresentando ideia ainda incerta. Estava declarando. Desde quando? Disse. Desde que o Benedito explicou sobre solo e ciclo de chuva e tipo de plantio para cada tipo de terra. Disse. Desde que entendi que tem ciência por trás do que ele sabe de experiência e que as duas juntas são mais do que cada uma sozinha. Você pensou muito nisso, disse. Pensei desde novembro, disse. Queria ter certeza antes de falar. Fiquei olhando para a filha de 12 anos que havia passado 2 meses verificando conclusão antes de declarar. Você vai estudar agronomia, disse. Não de permissão, de confirmação de que havia ouvido e que havia recebido. Ela ficou com aquilo. A escola da cidade tem ensino médio? Disse. Tem, disse. E o Benedito disse que tem ônibus que passa na estrada às 6h40. Então, quando eu terminar o fundamental aqui, faço o médio na cidade e depois agronomia. Então é esse o plano, disse. É esse o plano, confirmou ela. A Simone começou a trabalhar na fazenda na 3ª semana de janeiro. Não de pedido meu, de iniciativa dela, que veio com aquela naturalidade de mulher que havia ficado tempo suficiente para sentir que era parte do lugar e que parte do lugar contribuía com o lugar. Ela tinha conhecimento de horta que eu não tinha e que o Benedito havia confirmado com aquela aprovação de especialista que avaliava a técnica de outro. Ela sabe de horta, disse o Benedito depois de ver a Simone trabalhar no canteiro pela primeira vez. Com aquele tom de constatação que era também de reconhecimento. Aprendi com minha avó, disse ela, que era a mesma origem de conhecimento de quase tudo que eu havia aprendido no sítio, de pessoa mais velha que sabia de fazer e que o saber havia sido passado antes de virar registro de livro. A Simone expandiu o canteiro de horta, não de forma que invadia o que eu havia planejado, de forma que adicionava ao que existia, que era de parceira que contribuía em vez de substituir. Tomate, quiabo, pepino, que ela havia trazido de semente, que guardava numa sacola de quando foi embora de casa, que era seleção de recurso de mulher, que sabia o que levava quando a urgência não dava tempo de levar tudo. Você escolheu semente para trazer, disse quando vi a sacola. Semente é começo de coisa que pode virar comida, disse ela, com aquela precisão de quem havia chegado em hierarquia de recurso que era de sobrevivência prática. Roupa você compra. Semente de variedade boa é mais difícil de encontrar. Aprendi com ela da mesma forma que aprendia com o Benedito,
de fazer junto, de observar, de fazer sozinha depois e de verificar resultado. Em fevereiro chegou segunda mulher, não da cidade, da propriedade vizinha que ficava a 4 quilômetros pela estrada de barro. Valdomira, 52 anos, morando na propriedade do ex-marido desde que ele havia casado de novo e que a nova esposa havia tornado a convivência do tipo que não era possível manter por tempo indefinido. Não tenho documento da terra, disse. Tudo no nome dele. Trabalhei 20 anos naquele lugar e não tenho papel que prove. Você tem onde ir? Disse. Minha filha em Brasília disse que posso ir para lá, mas apartamento de 2 quartos com genro e 2 netos não é solução de longo prazo, disse. Com aquela objetividade de mulher que havia feito o cálculo e que sabia o resultado. Ficou, com conhecimento diferente do da Simone e do meu. Valdomira sabia de animal de forma que nem eu nem a Simone sabíamos. Sabia de criação de porco, de cabra, de boi de corte e de leite, com aquela profundidade de quem havia feito aquilo por décadas e que o fazer havia se tornado parte do saber de forma inseparável. O Benedito a viu trabalhar com as galinhas numa manhã. Ela sabe de bicho, disse, com aquela frase de confirmação técnica que ele usava quando via competência real. Sei de bicho desde que tenho memória, disse a Valdomira que havia ouvido. Meu pai criava boi e eu cresci atrás do meu pai. Seria interessante ter cabra aqui, disse o Benedito. Me olhou. Leite de cabra é renda de todo dia. É menos trabalho do que boi, produção mais constante do que galinha. Quanto custa cabra de boa produção, disse. Ele deu o valor, que estava dentro do que eu havia reservado de margem de recurso que havia ficado depois dos primeiros meses. 3 cabras para começar, disse. É número que dá leite suficiente para consumo da casa mais excedente para vender. Compra 3, disse. Em março, a fazenda tinha ritmo de coisa viva, não de fazenda de produção em escala, de fazenda de escala familiar que produzia o suficiente e que ia expandindo o suficiente à medida que o suficiente ia ficando maior. Feijão de corda em segunda colheita. Mandioca que o Benedito havia dito que levava 8 a 12 meses e que estava em 7º mês com aquela raiz que você via quando cavava a amostra. Mais grossa, mais branca, mais próxima do que ia ser quando fosse hora. Galinheiro com 12 galinhas, que havia dobrado de 6 porque ovo vendia na cidade com consistência que me disse que havia mercado que comportava mais produção. 3 cabras, que a Valdomira cuidava com aquela propriedade de quem havia encontrado responsabilidade que correspondia ao que sabia e que, por isso, exercia com competência de qualidade diferente de obrigação. A Bela da Simone tinha agora 2 anos e meio e andava pelo quintal com aquela liberdade de criança que crescia em espaço aberto, diferente de criança de apartamento, com aquela relação com terra e com animal que criança de cidade não desenvolveu naturalmente. A Simone me olhava às vezes quando a Bela estava no quintal com as galinhas ou com as cabras. Ela vai crescer sabendo isso, disse num dia. Saber desde pequeno é diferente de aprender adulto, disse. Eu aprendi adulto, disse ela. Você aprendeu e é bom que aprendeu, disse. Ela vai aprender e não vai precisar de aprender de novo. É vantagem diferente. Ela ficou com aquilo, com aquela expressão de mulher que estava recebendo perspectiva, que mudava levemente a forma de ver a própria situação. O seu Norberto veio em abril. Não havia avisado. Apareceu pela porteira com o carro dele, com aquela naturalidade de dono de propriedade que sabia que não precisava de aviso porque a propriedade era dele e que, ao mesmo tempo, havia algo no jeito de entrar que era de homem que respeitava, que havia pessoas morando lá e que o entrar precisava de postura de visita, mesmo que a propriedade fosse sua. Ficou parado dentro da porteira por um momento olhando. Eu estava no canteiro com a Simone quando ele chegou. Fui até ele. Seu Norberto, disse. Ele estava com aquela expressão de homem que estava vendo diferença entre o que havia deixado e o que encontrava. Você mudou o lugar,
disse. Não de aprovação ou de reprovação, de constatação de fato que precisava de um momento para ser processado. Estava precisando de cuidado, disse. Ficou olhando ao redor com aquele olhar de memória e de presente ao mesmo tempo. De homem que via o que era e que via o que havia sido juntos, que é a experiência específica de quem amou um lugar de verdade. A dona Conceição ia gostar, disse. Pela segunda vez desde que nos conhecíamos, com a mesma voz de antes, que não havia mudado de qualidade, era de convicção que havia verificado de novo e que a verificação confirmava. Obrigada, disse. Ficou mais um tempo olhando. Tem mais gente aqui, disse, observando sem julgamento, registrando. Simone e a filha dela, Bela, disse. E a Valdomira que cuida das cabras. Ele ficou com aquilo. 3 mulheres e crianças, disse. É o que foi chegando, disse, com aquela honestidade de mulher que não havia planejado, mas que havia recebido o que chegou porque havia espaço e porque havia sentido na receber. É o que a fazenda sempre foi, disse ele, com aquela voz de quem estava revelando coisa que eu não havia sabido. A dona Conceição sempre acolhia. Era o jeito dela, porta aberta para quem precisava de lugar. Fiquei com aquilo. Que a fazenda tinha história de acolhimento antes de eu chegar. Que eu havia chegado porque não havia outro lugar e que havia começado a fazer o que a fazenda havia sido de antes, sem saber que estava continuando algo. Por que você não me contou isso antes? Disse. Porque não seria a mesma coisa se você soubesse que era para isso que eu estava te convidando, disse. Com aquela precisão de homem que havia calculado. Acolhimento que você faz porque te disseram que é para isso que o lugar existe é diferente de acolhimento que você faz porque é quem você é. Fiquei com aquilo por um tempo. Você sabia que eu faria isso? Disse. Eu sabia que você poderia, disse, que é diferente de saber que faria, mas tinha esperança que seria. O Benedito vinha do galinheiro e parou quando viu o seu Norberto. Os dois se olharam com aquela expressão de dois que tinham história. Benedito, disse o seu Norberto. Seu Norberto, disse o Benedito, que era cumprimento de 2 sílabas que carregavam décadas de trabalho compartilhado e de ausência de 6 anos e de encontro que não havia sido programado, mas que estava acontecendo. Foram um para o outro com aquele aperto de mão que se tornava abraço breve de homem de interior, que não abraçava facilmente, mas que quando abraçava, abraçava de verdade. Fiquei do lado com aquela sensação de estar vendo coisa que era de antes de mim e que eu havia sido parte de trazer de volta. O seu Norberto ficou aquela tarde. Tomamos café na varanda, eu, ele, o Benedito, a Simone, a Valdomira, e as crianças com aquela variedade de mesa que fazenda com gente produzia de forma que apartamento de cidade não produzia. Ele contou da dona Conceição, de como ela havia acolhido ao longo de décadas, mulheres que saíam de situação difícil, crianças de vizinhança que precisavam de alimento, trabalhador de roça que estava entre emprego, que a fazenda nunca havia sido de produção comercial de escala, porque não era esse o propósito que ela havia dado a ela. Ela dizia que terra que alimenta e que acolhe é terra que cumpre propósito, disse. Que terra que só acumula é terra desperdiçada. Terra que alimenta e que acolhe, repetiu a Valdomira, com aquela voz de mulher que havia ouvido frase que correspondia à coisa que ela havia sentido, mas que não havia encontrado palavras para articular. É o que está sendo, disse. O seu Norberto me olhou. É o que você está fazendo, disse, sem que eu precisasse pedir. Fiquei em silêncio por um momento. Você me deu o lugar, disse. O lugar me deu o resto. Lugar dá o que você deixa ele dar, disse ele. Você deixou. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei na varanda. O cerrado de abril tinha aquela qualidade de fim de período de chuva, mais seco no ar do que em dezembro, com aquela transição de cheiro de terra molhada para terra que estava guardando o que recebeu antes de secar completamente. Pensei no Dirceu que havia me ensinado que amor era de fazer junto tanto quanto de sentir.
Pensei no Paulo, que havia me mostrado que depois de perda era possível escolher de novo sem trair o que foi. Pensei na Juliana, que havia ficado 3 semanas e que havia deixado aquela reorganização interna permanente que pessoas que ficam pouco às vezes deixam mais do que pessoas que ficam muito. Todos haviam contribuído para que eu fosse a mulher que estava na varanda da Fazenda Boa Esperança em abril, com feijão de corda no canteiro e cabras no pasto e 2 filhas que haviam aprendido a olhar para o chão antes do primeiro passo do dia. Não estava onde havia imaginado estar. Estava em lugar melhor do que havia imaginado, porque o lugar que havia imaginado era de antes. De mulher que ainda não havia passado pelo que havia passado e que, portanto, imaginava de forma mais estreita do que o que era possível. Perda abre. Não de forma que você escolheria, mas de forma real. E o que entra pelo que se abre é o que você usa para construir o próximo passo. 2 anos depois da chegada à Fazenda Boa Esperança, o lugar era irreconhecível para quem havia visto antes. Não de transformação de novela, de transformação de trabalho constante, que acumula de uma forma que você não percebe completamente quando está dentro porque está dentro, e que você só vê por inteiro quando para e olha de trás para frente com a distância de quem foi longe suficiente para ver o caminho inteiro. O telhado que consertamos em novembro não havia precisado de atenção desde então. O pomar de mangueira que a dona Conceição havia plantado produzia 2 safras por ano, com aquela regularidade de árvore estabelecida que entregava o que tinha no tempo que tinha, sem depender de você lembrar de pedir. O canteiro de horta, que havia começado com feijão de corda e mandioca, era agora de tamanho que abastecia as 4 famílias que moravam na fazenda com excedente, que ia toda sexta-feira na caminhonete do Benedito para a feira da cidade. As 3 cabras haviam se tornado 6. E as 6 galinhas haviam se tornado 24 com aquela multiplicação que galinha caipira faz quando o espaço e o manejo são certos, que era de número que produzia ovo em quantidade que o armazém da cidade havia pedido fornecimento regular. Contrato simples em papel de caderno, assinado pelos 2 lados com a honestidade de interior de quem negociava pela reputação e não por cláusula. A Renata tinha 14 anos. Estava no primeiro ano do ensino médio na escola da cidade, que o ônibus das 6h40 alcançava, que ela tomava toda manhã com aquela regularidade de filha que havia decidido o que queria e que o que havia decidido requeria presença consistente. Havia pedido ao Benedito que ensinasse análise de solo de forma que ela pudesse comparar com o que aprendia na escola. O que você aprende aqui é diferente do que aprendem na escola, eu havia dito numa tarde. É complementar, disse ela, com aquela precisão de linguagem de adolescente que havia encontrado vocabulário mais exato do que eu usava na mesma idade. A escola explica por que funciona. O Benedito mostra como funciona. As 2 coisas juntas fazem sentido, do que uma só não faz. O Benedito havia ouvido de longe e não havia comentado. Mas havia algo na postura dele de satisfação que não precisava de comentário para ser real. A Cláudia tinha 12 anos e era de temperamento que o tempo havia refinado, mas não havia mudado. Ainda era de ação antes de cálculo. Ainda era de quem encontrava problema e ia para dentro antes de verificar o tamanho do problema de fora. Mas o problema que ela encontrava agora era de fazenda, de galinha que estava com sintoma que ela não reconhecia, de planta que estava com folha diferente do que deveria estar, de cabra que estava com comportamento que desviava do padrão que ela havia mapeado. E antes de ir para dentro, ia ao Benedito ou à Valdomira com aquela inteligência de quem havia aprendido, que ir para dentro com competência de quem sabe era diferente de ir para dentro sem saber o que estava entrando. A aventureira está com a asa diferente, disse numa manhã. A galinha que havia sido a desgarrada desde que chegou. A Valdomira foi ver. Está com início de bumblefoot, disse, que era inflamação na pata que era de umidade excessiva no galinheiro.
Precisa de tratamento e de ajuste no piso do galinheiro. Como se trata? Disse a Cláudia. A Valdomira ensinou, a Cláudia aprendeu. E a aventureira foi tratada com aquela dedicação de menina de 12 anos que havia assumido responsabilidade de animal e que responsabilidade de animal pedia que você cuidasse quando precisava de cuidado. A Simone estava diferente dos primeiros dias, não de outra pessoa, de mesma pessoa com mais de si mesma visível, que é o que acontece com mulher que ficou tempo suficiente em lugar que não pedia que ela fosse menos do que era. Ela vai ficando mais inteira, vai ocupando mais do espaço que cabe nela, vai falando com mais firmeza, porque firmeza não encontra resistência que diminua. Tinha desenvolvido o sistema de produção de conservas, tomate, pepino, cebola caramelizada, molho de pimenta que ela havia aprendido de receita da avó e que havia adaptado ao que produzia no canteiro. Os potes de conserva foram para a feira junto com o ovo. Vendiam antes do meio-dia. O armazém havia pedido fornecimento regular dos molhos, com aquela objetividade de comerciante que via produto que tinha saída e que queria garantir a saída. Você precisa registrar o produto, disse numa tarde, com aquela responsabilidade de mulher que havia aprendido que registro era proteção de quem produzia, não só burocracia de quem regulava. Como se registra? Disse ela. Tem que ir à vigilância sanitária da cidade, disse. O processo não é rápido, mas é possível. Você vai comigo? Vou, disse. Fomos. Levou 3 meses de idas e de documento e de adequação de processo que a vigilância sanitária pedia e que a Simone foi cumprindo com aquela persistência de mulher que havia aprendido que processo que você não desiste vira resultado e processo que você abandona vira tentativa sem conclusão. Os potes de conserva da Simone ganharam etiqueta, com o nome de produto e com o número de registro e com a logomarca que a Renata havia desenhado, que era de galho de goiabeira, que era a primeira fruta que a Simone havia usado nas primeiras conservas e que havia ficado como símbolo. Fazenda Boa Esperança, dizia a etiqueta. Com aquela tipografia que a Renata havia escolhido de manual, que havia encontrado, não sabia onde, mas que havia aprendido a usar com aquela autodidaxia de adolescente que encontrava conhecimento nos cantos onde estava disponível. A Valdomira havia resolvido a questão da propriedade, não de terra que havia sido do ex-marido. Essa batalha ela havia avaliado com honestidade de mulher que entendia o sistema e que sabia distinguir o que valia tentar do que custava mais do que poderia dar. Mas havia começado o processo de construção de algo que era só dela, com o que havia ganho nos 2 anos de trabalho na fazenda, que era valor que eu pagava com a honestidade de relação de trabalho real que havia estabelecido com o Benedito no começo e que havia estendido às mulheres que ficaram. Havia comprado terreno pequeno na cidade próxima. Não é fazenda, disse quando me contou, mas é meu de papel. De papel é diferente de trabalho? Disse. São os 2 juntos que fecham. Disse, com aquela precisão de mulher que havia aprendido de experiência que trabalho sem papel era vulnerável e que papel sem trabalho era abstrato. É chão seu, disse. É chão meu, confirmou, com aquela voz de pessoa que está dizendo coisa que ainda estava verificando se era real o suficiente para ser dita em voz alta com aquela firmeza. Era real. O seu Norberto voltou em agosto, que havia se tornado padrão. Vinha 2 vezes por ano, ficava uma tarde, tomava café na varanda, olhava a fazenda com aquele olhar de memória e de presente que eu havia aprendido a reconhecer como o jeito que ele processava a visita. Naquele agosto estava mais lento do que a visita anterior. Não de doença declarada, de tempo que vai acumulando de uma forma que 80 anos acumula de forma diferente de 70 e que a diferença era visível se você havia conhecido as 2 versões. Sentou na cadeira da varanda com aquela cautela de quem havia aprendido que sentar precisava de mais atenção do que lembrava. Fui sentar do lado. Como você está, seu Norberto?
Estou do tamanho que estou, disse, com aquele humor de homem velho que havia feito paz com o que era e que não precisava de eufemismo para descrever o estado, que é diferente de ano passado, que vai ser diferente de ano que vem. Você está cuidando de você na cidade? Tenho quem cuide, disse. Minha filha voltou de São Paulo, está morando comigo. Uma pausa. Ela não queria ficar, mas eu estou ficando difícil de deixar sozinho. É bom que ela voltou, disse. É bom, disse, com aquela voz de homem que havia esperado que a filha voltasse sem pedir que voltasse e que, quando voltou, havia recebido de forma que mostrava que a espera era real, mas que nunca havia sido ressentida. Ficamos em silêncio por um tempo com a varanda e o cerrado e o barulho de fazenda funcionando, que era de fundo. Galinha, cabra, vozes de crianças que estavam no quintal. Teresa, disse. Seu Norberto. Preciso falar de coisa que deveria ter falado antes, disse. Olhei para ele. A fazenda, disse, com aquela voz de quem estava chegando em assunto que havia pesado por algum tempo. Eu tenho 2 filhos. Nenhum deles quer isso aqui. Pausa. O mais novo está em Brasília, com carreira que não tem espaço para a fazenda de interior. A filha que voltou para cuidar de mim quer ficar na cidade comigo enquanto eu precisar e depois voltar para São Paulo. Eles têm direito, disse. Tem, disse, mas a fazenda precisa de quem quer ela. Me olhou com aqueles olhos de 80 anos que carregavam o que 80 anos carregam. Eu conversei com o advogado. É possível fazer doação em vida com usufruto, que significa que a propriedade passa para você agora, mas que eu mantenho o direito de visitar enquanto estou. Pausa. Não é herança, é reconhecimento de que o lugar já é seu de trabalho e que precisa ser seu de papel também. Fiquei completamente quieta, que era estado que chegava quando coisa maior do que você esperava chegava. O corpo ficava quieto porque precisava de um momento antes de qualquer resposta. Seus filhos concordaram? Disse. Concordaram, disse, porque eu expliquei o que você fez com esse lugar, porque trouxe foto. Ele tirou do bolso da camisa celular simples e me mostrou. Foto da fazenda do dia que ele havia chegado e foto de visita anterior, lado a lado com aquela comparação que dispensava qualquer elaboração de descrição. Isso convenceu, disse. Isso convenceu, confirmou. Fiquei olhando as fotos. Antes e o depois, que eram ao mesmo tempo registro de lugar e registro de mulher, que havia chegado sem ter outro lugar e que havia ficado transformando o que havia em algo de valor real. Eu não sei o que dizer, disse. Então não diz nada agora, disse ele. Fica com isso e quando estiver pronta você me liga e a gente resolve com o advogado. Seu Norberto. Obrigada pelo dia que você foi na minha porta com essa proposta, disse. Ele me olhou. A dona Conceição me ensinou a ver quando pessoa e lugar eram certos um para o outro, disse. Ela dizia que você não fazia a combinação, você reconhecia. Que pessoa certa em lugar certo já estava combinada antes de chegar. Ficou aquilo entre nós com o peso de frase de mulher que ele havia amado e que havia guardado e que estava passando adiante. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. E disse isso no começo de tudo que contei aqui, porque era o chão de onde eu falava. Porque quem ouve história de perda precisa saber de onde vem a voz para ouvir a história certa. Perdi filha. Perdi 2 maridos. Fui colocada para fora de casa com 30 dias de prazo e 2 filhos. E aceitei proposta de homem que eu mal conhecia de morar em fazenda velha, que estava em ruínas porque era o que havia. Essa é a parte que a maioria das histórias de recomeço esconde, que recomeço não começa com coragem declarada e com clareza de propósito. Começa com não ter outra opção e com o que você faz com a única opção que existe. Fiz o que podia fazer, com o Benedito que sabia o que eu não sabia, com a Renata que subia em telhado com 12 anos sem reclamar. Com a Cláudia, que nomeava galinha e que tratava Bumblefoot com dedicação de responsabilidade assumida.
Com a Simone, que havia chegado sem lugar e que havia ficado se tornando mais inteira. Com a Valdomira, que sabia de bicho e que havia comprado chão com o que havia ganho. Com o seu Norberto, que havia visto combinação antes de eu saber que era combinação. Com a dona Conceição, que havia plantado mangueira e que havia acolhido antes de mim, de forma que eu continuei sem saber que estava continuando. Todos esses eram parte do que eu havia construído. Não de sozinha, que precisava de ninguém, mas de mulher que havia aprendido que construção de coisa real era sempre de mais de uma mão. Em outubro, a Renata fez apresentação na escola sobre produção orgânica de cerrado. Trouxe amostras, feijão de corda seco, raiz de mandioca, manga do pomar, conserva de tomate com a etiqueta da fazenda. A professora havia dito para mim, quando fui buscar a Renata, que a apresentação havia sido a melhor da turma. O que foi diferente? Disse a Renata quando contei. A professora disse que você falava de dentro, disse, que você conhecia o assunto não de livro, mas de chão. Ela ficou com aquilo. É de chão, disse, com aquela confirmação de quem sabia de onde o conhecimento havia vindo e que não precisava de modéstia falsa, nem de orgulho exagerado, era só real. É de chão, concordei. Em novembro, a fazenda completou 2 anos de funcionamento como o que havia se tornado. Não de cerimônia formal, de dia de trabalho que era como todos os outros dias de trabalho, com a diferença de que era a data que eu havia notado e que havia decidido nomear em voz alta na mesa do jantar. 2 anos, disse quando sentamos. As 4 mulheres, as crianças, o Benedito, que havia ficado para jantar com aquela naturalidade de quem era parte do lugar há tempo suficiente para que ficar para o jantar não precisasse de convite especial. 2 anos de quê, exatamente? Disse a Cláudia com aquela direteza dela. De quando chegamos, disse. Da primeira noite aqui. Da noite que o telhado ainda precisava de conserto, disse a Renata. E do dia que a aventureira escapou do galinheiro que ainda não estava pronto, disse a Cláudia. E da jararaca no caminho do poço, disse a Renata. E do primeiro ovo da Violeta, disse a Cláudia. Fui percebendo que elas estavam reconstruindo a chegada de memória, não de sofrimento, de história que pertencia a elas e que era a história de fazenda que era delas antes de ser de papel e que agora ia ser de papel também. 2 anos de tudo isso, disse. E do feijão que veio antes do prazo, disse a Renata. E do doce de goiaba que a Simone fez no primeiro mês, disse a Cláudia. E das cabras que viraram 6, disse a Simone. E do ônibus das 6h40, disse a Renata. E do Benedito que veio no segundo dia e que ficou, disse a Cláudia. O Benedito estava do lado ouvindo com aquela expressão de homem que estava sendo mencionado de formas que não havia esperado ser mencionado e que as menções chegavam de forma que você não se protegia completamente. Ele sabe mais do que qualquer um aqui sobre esse lugar, disse, firmemente. Ele e a dona Conceição que plantou o pomar, disse a Renata. E a dona Conceição, confirmei. Ficamos à mesa com aquela qualidade de jantar que era de mais do que alimentar, de reunião de pessoas que haviam construído coisas juntas e que a construção estava visível em cada coisa ao redor. A documentação da doação foi assinada em dezembro, em cartório da cidade próxima com o advogado do seu Norberto e com a filha dele presente e com o filho por videoconferência de Brasília. Assinei com aquela atenção de mulher que havia aprendido a ler o que assinava, porque o que você assina é o que você aceita. Li tudo. Assinei. A Fazenda Boa Esperança passou para meu nome com usufruto vitalício do seu Norberto, que significava que ele podia visitar quando quisesse enquanto vivesse. Saímos do cartório com o papel na mão. A Renata e a Cláudia estavam do lado de fora esperando, que haviam pedido para vir e que eu havia dito que sim, porque estava certo que estivessem presentes. A Renata olhou o papel. Fazenda Boa Esperança, Teresa Melo Santana. Leu, com aquela voz de adolescente que estava verificando que o papel dizia o que devia dizer. É isso, disse. Era de trabalho, disse ela. Agora é de trabalho e de papel.
São os dois juntos que fecham, disse, que eram as palavras da Valdomira que eu havia guardado e que eram verdadeiras. A Cláudia ficou olhando o papel com aquela expressão dela de 10 anos de menina que estava chegando em conclusão que ia além do que estava vendo. A mangueira da Dona Conceição está no nosso pomar agora, disse. Sempre esteve, disse. Agora é de papel também, disse ela, com aquela lógica de criança que havia ouvido a conversa e que havia aplicado ao que era concreto para ela. E havia razão naquilo. A mangueira que a Dona Conceição havia plantado décadas atrás estava agora em terra, com meu nome no papel, e ia continuar produzindo manga depois de mim, que era o tipo de continuidade que as pessoas fazem sem saber que fazem quando plantam coisa que dura mais do que elas. Eram 5 da tarde quando voltamos à fazenda. O cerrado de dezembro estava no começo do período de chuva de novo, com aquele cheiro de terra que havia bebido a primeira chuva do ciclo e que estava guardando com aquela qualidade de cerrado que sabia guardar o que recebia. Parei antes de entrar. Olhei a fachada, que era cinza sujo de antes, tinha virado branco de cal que a Valdomira havia passado em outubro com aquela iniciativa de quem via coisa que precisava ser feita e que fazia antes de ser pedido. Janelas abertas de tarde, porque tarde, com brisa de cerrado, pedia janela aberta. Varanda com as cadeiras onde a gente sentava de noite com café. O canteiro de horta que eu via da porteira, verde de uma forma que o quintal não era de antes, com aquela densidade de coisa plantada, com cuidado, por quem entendia de plantar. E ao fundo, passando pela lateral da casa, a copa das mangueiras do pomar que a Dona Conceição havia plantado e que continuavam produzindo. Pensei em tudo que havia acontecido naqueles 2 anos, pensei nos 3 que haviam ido, Dirceu, Paulo, Juliana, e em como cada perda havia reorganizado de forma que reorganização de perda faz, abrindo espaço que você não escolheria abrir, mas que quando aberto recebia coisa que não cabia antes. Pensei na proposta de homem de 70 anos que havia dito a fazenda está em ruínas, mas a estrutura está de pé, com aquela honestidade que havia sido a única coisa que eu precisava ouvir para aceitar. Pensei na porta aberta e na palavra entra que eu havia dito para Simone, que era a palavra que eu havia recebido da Dona Conceição por caminho de seu Norberto, passada de mão em mão de mulher para mulher ao longo de tempo que eu não havia visto, mas que era real de forma que a mangueira no pomar era prova. Entrei. A fazenda me recebeu com o cheiro de fogão a lenha e de terra e de coisa viva que era o cheiro que ela tinha agora, que era diferente do cheiro de fechado dos primeiros dias, que era de lugar que estava guardando tempo parado. Agora, guardava tempo acontecendo, que era a diferença que 2 anos de mão e de trabalho e de presença faziam. E era suficiente. Era, honestamente e sem exagero, mais do que suficiente. Era o início do que ainda estava por vir. Fim.